tema de hoje é Forjados no Secreto. E para vocês não ficarem muito cansados em pé, mantenham-se em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler em Gênesis 37, a partir do verso 12 até o 28. Gênesis 37, do verso 12 ao verso 28. Está na NVI. Eu vou ler aqui então, para a gente ler todo mundo na mesma versão, que a minha é King James. Os irmãos de José tinham levado os rebanhos do pai para pastar perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Venha aqui, pois vou enviá-lo até eles. Sim, senhor, respondeu ele. O pai lhe disse: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? E ele respondeu: procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem respondeu: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Lá vem ele, aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, livrou das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Ele acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rubem propôs isso para livrá-los deles e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou aonde estavam os seus irmãos, esses lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram-no na cisterna que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal, ele é o nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Pode se sentar. O tema de hoje é Forjados no Secreto. Então vamos falar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que foi por tanto tempo forjado, passou por tantas coisas, até que chegasse à posição de governador do Egito. E na palavra de hoje, vamos passear um pouquinho sobre os versículos adiante, trazendo esse análogo à história de José. Antes de iniciarmos, eu anotei aqui o termo de forja. Eu vou ler para os irmãos aqui o que significa. Forja é o equipamento, fornalha, local, oficina, ou processo industrial de aquecer metais ou moldá-los a quente, usando martelo ou pressão para dar-lhes forma. Então vamos falar um pouquinho sobre ser forjado. Deus, ele nunca, na sua palavra, nunca colocou alguém em uma posição de destaque sem antes prepará-lo, sem antes forjá-lo. Se pegarmos outros personagens da Bíblia, vamos ver que todos esses personagens passaram por um processo até que eles alcançassem uma posição de destaque. Vamos usar, por exemplo, Davi. Davi foi ungido a rei, mas teve que esperar vários anos
até que tornasse de fato o rei. Porquanto ele foi passando por processos até que se tornasse rei. Talvez quando Davi foi ungido a rei, Davi não estava pronto para ser rei, mas ele estava no processo. Deus estava o forjando. Mas vamos voltar aqui para o tema principal, ao qual falaremos, que é de José. Nós lemos aqui até o trecho em que José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido por conta da inveja que seus irmãos tinham pelo relacionamento que José mantinha com seu pai. Talvez porque José gostasse de fazer as coisas certas, talvez porque José fosse uma pessoa correta, talvez porque José seguisse os protocolos todos certinhos, coisa que muitas vezes a gente sempre dá um jeitinho ou outro de burlar, e aquela pessoa que faz tudo certinho, às vezes incomoda no ambiente que ela está, onde ela está plantada, onde ela está assentada. Às vezes incomoda aquela pessoa que faz tudo certinho. Às vezes incomoda aquela pessoa que não dá o seu jeitinho brasileiro, E na época, José foi vendido para ser escravo no Egito. E aí entramos no primeiro tópico da palavra, que a forja nem sempre é uma escolha. Deus vai nos colocar muitas vezes em posições ao qual nós não escolhemos estar. Se Deus dissesse para José que José seria governador do Egito, José se alegraria muito. Mas talvez se Deus tivesse dito a José tudo o que ele passaria para ser governador do Egito, talvez se essa escolha fosse de José viver ou não tudo isso, pode ser que ele escolhesse que não. E enquanto passeamos aqui pela história dele, nós vamos ver o porquê que provavelmente José poderia não ter escolhido essa posição caso ele soubesse do que passaria. Primeiro que José foi vendido e foi como escravo para o Egito trabalhar. E muito provavelmente, irmãos, lendo a história de José, eu começo a pensar o quão angustiante foi para José ter sido vendido e traído pelos seus irmãos, aqueles que eram sangue do seu sangue, carne da sua carne. Naquela época, esse vínculo parentesco, esse vínculo sanguíneo era muito preservado, e esse sentimento de traição de José devia bater muito forte. José devia sentir angústia por vários dias, se perguntando talvez o que ele tenha feito de errado para que ele tivesse chegado àquele lugar. E muitas vezes a gente não sabe, mas Deus nos coloca em locais, Deus nos coloca em posições para começar a trabalhar na gente, para começar a preparar a gente. E a gente não tem ideia do porquê que aquilo está acontecendo, do porquê que nós estamos passando por aquilo, mas aquilo muitas vezes é só o início do processo. E aí no segundo tópico, o processo às vezes parece tomar um caminho. Lá no capítulo 39, a partir do verso 3, José foi levado como escravo no Egito, e ele estava servindo a casa de Potifar. E Potifar, a palavra vai dizer com essas palavras, que o senhor de José, que era Potifar, viu que o Senhor Deus era com ele, e que tudo que ele tocava, tudo que ele botava a mão, prosperava. E ali José foi começando a ter mais posição de confiança na casa de Potifar. E ali dentro da forja parece que tudo já estava parecendo tomar um caminho. Não, eu fui vendido, meus irmãos me venderam, mas eu estou aqui, eu já estou começando a tomar uma posição de destaque. As coisas estão começando a melhorar. Talvez esse deserto, ele vai acabar. E aí, a mulher de Potifar, a Bíblia vai dizer que José era formoso aos olhos, e a mulher de Potifar um dia começou a olhar para ele com olhares mais mal intencionados, vamos dizer dessa forma. E ela começou a chegar para José e dizer: José, deita-te comigo. E aí José fala: não, eu jamais faria isso. O que o meu senhor pensaria? E outra, como que eu vou pecar contra o meu Deus? Ali José estava passando pela forja, e José foi tentado. E muitas vezes quando nós estamos passando pela forja, nós vamos ser tentados, nós vamos passar dificuldades, nós vamos passar momentos difíceis, momentos árduos, mas nós não podemos abrir mão da nossa comunhão com Deus, assim como fez José. A palavra vai dizer que a mulher de Potifar não tentou José só uma vez. Um dia ela virou para José e disse: deita-te comigo. José disse não, e disse que ao longo dos dias, aquela mulher era insistente, aquela mulher ficava incisiva em cima de José: José, deita-te comigo. José sempre mantendo a sua postura: não,
José não ia trocar o relacionamento que ele tinha com Deus por alguns momentos de prazer. Então José é fiel o tempo todo. Um belo dia, aquela mulher tentou meio que atacar José, de uma certa forma, e José, fugindo dela, um pedaço de suas vestes ficou na mão da mulher. E a mulher, de uma forma até covarde, incrimina José inocentemente. Potifar, casado com sua esposa, deu voz a ela, muito nervoso, muito irritado, lançou José na prisão. E aí tudo que parecia estar caminhando bem, de repente, tudo desmorona. Meu Deus, e agora? Muitas vezes a gente parece que está achando, não, eu estou no caminho, está indo tudo bem, e aí de repente tudo se desfaz. É aquela hora que a gente fala, meu Deus, e agora? Por alguns instantes, por alguns momentos, eu não vou ser hipócrita, em vendavais da vida, em desertos, em momentos de dificuldade, eu já cheguei a pensar se Deus havia se esquecido de mim. E quem talvez nunca, passando uma dificuldade muito ardilosa, nunca pensou isso? Gente, será que Deus esqueceu de mim? Não é possível. Quando estava tudo indo bem, estava tudo indo para o caminho, estava tudo indo certinho, estava tudo legal, aí me vem uma enviada de Satanás e me incrimina por algo que eu não tive nada a ver. E agora eu estou aqui, lançado nessa prisão. Mas tudo bem, José se manteve fiel a Deus, José manteve sua postura. E aí dentro da prisão, um dia Faraó se irou com seu mordomo e com seu padeiro, lançou os dois na prisão. E ali eles tiveram alguns sonhos, a Bíblia vai citar os sonhos que cada um teve. E aí José interpreta o sonho de cada um. Diz ao mordomo que a interpretação do seu sonho é que ele voltaria à sua posição e serviria novamente o rei, como já o fazia. E o sonho do padeiro é que o padeiro iria morrer, né? Faraó iria mandar aquele padeiro para a morte. E aí vem um outro ponto importante. José, como porta-voz do Senhor, José não mediu as suas palavras. José não pensou, poxa, como é que eu vou falar para esse cara que esse sonho dele é a morte dele? José entregou o recado que Deus tinha para entregar. E muitas vezes quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos ouvindo a palavra do nosso pastor, nós estamos ouvindo um pregador de fora, às vezes é doído ouvir uma exortação, mas é muito bom quando a gente escuta, Deus vai dar vitória, Deus tem um caminho para você. Mas e quando não é isso, irmãos? E quando a profecia não quer falar sobre vitória? E quando Deus vai te botar no deserto? E quando Deus vai começar a te provar? Como que a gente recebe isso, irmãos? É complicado. E aí, vamos para o próximo ponto, que é ser fiel durante o vale. Lá no capítulo 40, vai dizer que José interpreta o sonho deles dois e o mordomo volta à sua posição. Antes que o mordomo saísse daquela prisão, José fala: ei, lembra-te de mim quando voltares à casa de Faraó. E a palavra vai dizer que aquele homem esqueceu-se de Faraó. E José ficou ali naquela prisão por 2 anos. E a Bíblia não vai citar como que foi esse período de José por 2 anos na prisão. Talvez José estivesse numa introspecção tão grande com Deus, que se a Bíblia fosse citar tudo que José passou naqueles 2 anos com Deus ali naquela prisão, talvez tivéssemos que redigir uma outra Bíblia. Não estou dizendo que a gente ia fazer uma Bíblia nova, tá? Estou dizendo que seriam muitas coisas que aconteceram com José que daria o suficiente para escrever mais um livro. E naqueles 2 anos José estava ali, e a Bíblia não vai relatar que José murmurou, a Bíblia não vai relatar que José se entristeceu, não vai relatar que José se voltou contra o seu Deus, que José murmurou. José estava ali por 2 anos, irmãos. Ele ficou lá preso por 2 anos. Ele só fez um pedido àquele mordomo: ei, lembra-te de mim. E talvez se aquele mordomo tivesse lembrado de José, talvez José tivesse saído da prisão, mas não era o tempo. Irmãos, muitas vezes quando a gente está dentro da forja, nós precisamos aprender a aceitar o tempo de Deus.
Nós precisamos aprender a ver o que o Senhor está querendo nos ensinar ali naquele caminho. Vamos um pouco mais à frente na história, e já volta a história de José. O povo no deserto. Dizem os estudiosos que pelo caminho que eles fariam saindo do deserto até a terra prometida, deveria durar uns 40 dias. E aquele povo, por conta da sua desobediência, ficou 40 anos. E de todos aqueles que saíram do Egito, nem Moisés entrou na terra prometida, apenas Josué e Caleb, porque foi um povo que não soube aceitar a forja, não soube aceitar o processo, um povo que viu tantos sinais e tantas maravilhas de Deus, não sabia que estava passando por um processo para poder chegar à terra prometida, e Deus precisou trocar toda uma geração, precisou que todos aqueles que saíram do Egito se fossem para vir novas pessoas para adentrar a terra prometida. Nem mesmo Moisés, irmãos, que falava com Jesus face a face, entrou. E muitas vezes quando eu leio essa parte, esse trecho da história, toda vez eu leio mais uma vez na esperança de que Deus perdoou Moisés e deixou Moisés entrar na terra prometida. Às vezes lendo eu falo, nossa Deus, é muito injusto, como que um homem que falou com o Senhor, o homem que fez tantas coisas pelo povo, que quando o Senhor disse que ia desfazer aquele povo todinho, ia começar uma nova geração através dele, Moisés disse, não, calma, vamos zelar pela reputação, pelo nome do Senhor. O Senhor tirou aquele povo do Egito, não vai ser o Senhor que vai matar eles aqui, o nome do Senhor vai ser honrado, esse povo vai entrar na terra prometida. Moisés clamou, intercedeu pelo povo. Irmãos, eu acho muito injusto Moisés não ter entrado na terra prometida, só porque ele não obedeceu uma ordem do Senhor, que Deus mandou, Moisés, fale a rocha. Moisés já estava tão indignado com aquele povo que ele feriu a rocha. E eu acho que o pior, irmãos, e eu até falo em tom cômico, que eu falo assim, gente, se fosse eu no lugar de Moisés, Deus falasse assim, sobe no monte que eu vou te mostrar a terra, mas tu não vai entrar. Eu falava, não, então vou levar. Mas o que eu vou ver? Eu não vou nem entrar, vou levar. Não tem sentido. Mas Moisés foi obediente até o final. Moisés sabia que não ia entrar, mas ele foi lá, Deus mostrou a terra, e Deus foi fiel com o julgamento dele para com Moisés. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E muitas vezes a gente, quer uma posição de destaque, às vezes a gente quer estar aqui pregando. Nossa, irmão, você não sabe como é difícil montar uma palavra para trazer para os irmãos. A gente às vezes quer ministrar, a gente às vezes quer dar uma palavra das ofertas, a gente às vezes quer cantar um hino, sendo que nós não sabemos o que é um dó, nós não sabemos o que é um ré. Muitas vezes a gente quer trazer uma palavra, a gente nunca nem leu a Bíblia, irmãos. Aí a gente pensa, eu estou pronto. Irmãos, eu sempre tenho uma teoria comigo. Sempre que a gente acha que a gente está pronto, a gente não está pronto. Eu sempre achava assim, nossa, eu estou tão velho para casar. Eu casei, eu tinha 29 anos. Eu vi amigos casando com 22, com 23. Nossa, eu estou tão velho para casar. E aí parece que uma semana antes do casamento, irmãos, eu pensei, meu Deus, eu estou tão novo para casar. Jesus amado, como é que eu vou sair da saia da minha mãe? Eu vou ter que sustentar uma casa, eu vou ter que ser o provedor. Imagina acabar alguma coisa, eu viro para minha mãe e falo, mãe, acabou. Agora vai ter uma mulher em casa falando, Cláudia, acabou. Eu falo, e agora? Agora se vira. E eu sempre tinha essa convicção, eu estou pronto para casar. Quando eu casei, eu falei, meu Deus, eu não estou pronto. E a mesma coisa acontece, irmãos, eu pensando agora, meu Deus, eu estou ficando muito velho para ser pai. Quando a Anne falou, estou grávida, eu falei, meu Deus, eu não estou pronto para ser pai. Meu Jesus amado, vai ter uma criança em casa totalmente dependente de mim. Se essa criança adoecer, ela depende de mim. Se essa criança precisar de um remédio, ela depende de mim. Se essa criança precisar de qualquer coisa, ela depende de mim. Meu Deus, me ajuda, como é que eu vou estar pronto para isso? Chega a ser desesperador, irmãos. Tem dias que eu sento, eu faço conta, eu falo assim, meu Jesus amado, onde que eu me enfiei? E não dá nem para eu voltar para a casa da minha mãe, que eu trouxe a minha mãe para morar comigo agora. Aí agora lá em casa eu resolvo os problemas da minha esposa e da minha mãe. E tem dia que dá problema, Cláudio, você é o homem da casa, resolve. Eu falo, meu Deus, que hora foi que passou essa transição, que eu passei de uma criança para um adulto, que agora eu tenho que resolver as coisas. Eu fui criado por vó, irmãos, e sempre tinha alguém para resolver alguma coisa para mim. Até hoje, irmãos, eu vou na minha avó, não boto nem comida no prato, coisa boa. Aí tem dia que eu falo, gente, se eu largasse tudo e fosse voltar a morar com a minha avó, ia ser tão bom. Mas a gente tem que assumir as nossas posições.
E muitas vezes a gente vai passando por processos, vai passando por forjas, para que Deus nos coloque em uma posição. Esse ano o pastor me colocou como líder dos jovens. E, irmãos, eu devo ter uns 10 ou 15 anos de crente. Para estar nessa posição, irmãos, eu passei por muitas coisas. Antes de me casar com a Ana, eu tinha uma namorada, e eu caí em pecado com essa namorada. E na época que eu congregava na Assembleia, quando a gente confessava, a gente tinha que ir lá na frente, assim, aqui. E o pastor falava, ó, irmão Cláudio caiu em pecado com a irmãzinha, e ele está fora de comunhão. E a gente não podia nem tomar a Santa Ceia. E foi um dos momentos mais difíceis. E um irmão que vocês conhecem muito bem, que é o Eudes, alguns aqui conhecem muito bem, era o meu líder de jovens na época. Mas eu dei trabalho para aquele Eudes, gente. Meu Deus do céu. Ligava, era 2 horas de conversa no telefone. E eu tive ele como um exemplo, um amigo. Tinha dia que eu ligava e falava, Eudes, acho que eu vou aproveitar que eu já estou de banco mesmo, vou desviar de vez, vou chutar o balde. Acho que eu vou largar logo tudo de vez mesmo. Já estou encardido mesmo, não é a palavra que fala, aquele que está sujo, suje-se mais, vou me sujar mais. Aí vinha o Eudes com toda aquela calma, toda aquela mansidão ao falar. E ali Deus foi trabalhando, irmãos, foi me restaurando. E foi um processo que eu tive que passar. Ali Deus trabalhou muito no meu caráter. E aí depois, um tempo depois, eu conheci a Anne, e ali Deus foi trabalhando mais ainda. Porque eu era uma pessoa muito estourada, muito estressada. Aí Deus botou uma estressada e meia na minha vida. Se eu falasse alto, ela falava alto 2 vezes. E isso ajudou, irmãos. Realmente eu precisava de uma mulher assim na minha vida, para me colocar nos eixos. Muita gente vê hoje o irmão Cláudio, nossa, o irmão Cláudio é tão tranquilo. Não, irmãos, nem sempre foi assim. E demorou um tempo, irmãos, até que eu entendesse que Deus estava me forjando, que Deus estava trabalhando. Muitas vezes a gente é teimoso, muitas vezes a gente é cabeça dura, muitas vezes lá na outra igreja, Cláudio, você não vai tocar hoje, é outro irmão que vai tocar. Também não vou tocar mais nessa bosta, também não. No dia que eu tiver escalado também não vou falar que eu não posso. É só no dia que quer. Ah, rapaz, tá achando que eu estou à disposição deles? Não é bagunçado assim não, eu tenho minha vida, tenho minhas coisas. Ah, rapaz. E aí Deus olha para você e fala, ô meu filho, volta para forja, você não está pronto. E aí vamos continuar, que eu já estava falando até sobre o 5º tópico, paciência para esperar o momento certo. José ficou lá 2 anos na prisão, largado. E aí um belo dia Faraó começou a ter sonhos e sonhos e sonhos. E aí aquele dia o mordomo se lembrou de José. Era o tempo. Ninguém sabe o que José passou aqueles 2 anos na prisão, mas aqueles 2 anos foram necessários para José. E aí no tempo certo, irmãos, porque Deus não se atrasa. Deus não faz nem adiantado demais, nem atrasado demais. No tempo certo, aquele mordomo se lembrou de José. A Bíblia vai dizer que ele se esqueceu de José quando ele saiu. E depois de 2 anos ele lembrou. Rapaz, Faraó, tu tá tendo esse sonho doido aí, tem um maluco que tá lá na prisão, lá, que ele interpreta sonho. Faraó, não, então chama esse homem aqui. E aí José entrega a interpretação do sonho a Faraó, e planejando uma estratégia para que o Egito não passasse por aqueles 7 anos de fome, de uma forma difícil, né? José é eleito governador do Egito. E aí a gente volta lá para o outro tópico, quando tudo parece estar caminhando bem, está tudo no caminho, você pensa, pronto, está tudo no caminho, aqui é meu lugar, está tudo certo. E aí veio a mulher de Potifar, e José passou pela prisão, e aí, como a gente falou, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. E aí, Deus bota José na posição de governador do Egito. Era o que Deus tinha preparado para José desde o começo, mas talvez se José soubesse do processo, como eu disse no início, talvez José não ia querer. Talvez só ser um servo ali na casa de Potifar, servindo, já estava ok. Eu tenho que comer, eu tenho de dormir. Mas Deus muitas vezes tem mais do que aquilo que nós pensamos e além daquilo que nós pedimos. E aí a gente pensa, a gente acha que
onde a gente está, tá bom, não dá para almejar nada maior do que isso. E talvez no momento de maior dificuldade de José, que a gente pensa assim, não tem mais para onde ir, eu vou morrer aqui nessa prisão. Aí José dá uma reviravolta assim extraordinária, irmãos. José sai da prisão para virar governador do Egito. Olha que loucura, irmãos. Imagina você saindo aí do anonimato, você se candidata aí a governador de Brasília e você ganha. É basicamente isso. O povo vai olhar e dizer, nossa, quem era o pastor Eliseu? Era um pastor de uma igrejinha lá no Recanto da Zema lá. Nossa, o homem virou governador assim, do nada. Do nada. Foi basicamente essa reviravolta que Deus fez na vida de José. Que pode fazer na minha e na sua, você crê? Os irmãos estão tão quietinhos hoje, né? Eu estou falando, os irmãos estão calados. E vamos para o sexto e último tópico. Se estabelecer e ser canal de Deus após o processo. Quando José passou por todo aquele processo, passou por toda essa reviravolta na história dele, como a gente veio falando, aí Deus foi resolver com José agora no íntimo dele. E aí, naqueles 7 anos de fome que o povo passava, seus irmãos foram até o Egito para comprar comida. E agora? Você tem que encarar de frente o seu problema. Você tem que encarar de frente aquilo que te machucou, aquilo que te magoou. E ali a gente vai ver que José é ser humano. José, quando vê seus irmãos, ele fica trêmulo, nervoso. Vai dizer que ele sai da presença dos seus irmãos e chora. E aí ele pede para que tragam um irmão mais novo, para que eles acreditassem no que eles estavam falando, e manda eles de volta. E aí José fala para os serviçais, manda comida o suficiente para eles aí, pode botar o dinheiro deles dentro do saco lá de volta. E aqueles homens voltam, os irmãos de José voltam, e quando chegam que eles veem o dinheiro, a Bíblia vai dizer que eles ficaram temerosos. Uai, o que o governador devolveu? Meu Deus do céu, e se ele pensar que a gente roubou ele? Vai mandar matar todo mundo. E agora? E aí o mantimento foi acabando e eles tinham que voltar. E aí Jacó fala, não, leva o dobro, para a gente se retratar, né? A gente não teve intenção de roubar o governador. E ali naquela segunda ida, José se revela que era o irmão de seus irmãos que estavam em sua presença. E a Bíblia vai dizer que seus irmãos estavam atônitos, eles não tinham o que dizer. Pensa só, a gente vendeu nosso irmão mais novo. A Bíblia vai dizer que José tinha mais ou menos uns 17 anos. E aí com 30 anos José foi eleito governador do Egito. Quase 15 anos depois, achando que o irmão já tinha morrido, ou que era escravo e que nunca mais o veriam. E aí eles deram de cara com José como governador do Egito. E aí muitas vezes a gente vai dizer assim, né? Não, Deus colocou numa posição de destaque, a vitória de José agora tem sabor de mel, para mostrar para aqueles que o venderam que José agora estava numa posição de destaque. E aí José manda preparar uma mesa, senta e se alegra com seus irmãos. E manda buscar seu pai. Imagina quanta saudade José não sentia do pai dele. A Bíblia vai dizer que José era o preferido de Jacó. E talvez, muitas vezes os irmãos sentiam inveja, mas não conseguiam estabelecer o relacionamento que tinham com o pai. Porque José fazia tudo conforme o pai queria. Eu imagino que os dois tinham um relacionamento espetacular. Talvez nesse processo, a pessoa que José mais sentiu falta foi o pai dele. Mas ele passou por tudo isso porque era o processo dele. Não podia ter ninguém com ele. Muitas vezes a gente acha que tem que passar pela forja com fulano, com ciclano. Muitas vezes está difícil, a gente quer passar a responsabilidade para o pastor, para a Camila, para o pastor Samuel, para o pastor Carlos. Pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, estou passando um vale tão grande. Aí Deus fala, não, meu filho, não é para o pastor, não é para você orar. Eu estou trabalhando aí em você, eu quero ensinar você, eu quero falar com você. Não que a gente não tenha que pedir ajuda de oração para os nossos pastores, para os nossos líderes, mas muitas vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade. Não, o pastor está orando por mim. E você, irmão? Está orando? Está lendo a palavra? Está conhecendo mais o Deus que você serve?
E aí José, irmãos, para mim ele dá uma aula de como nós devemos tratar o nosso próximo. Pensa só, irmãos, você foi vendido para ser escravo. Você passou 2 anos numa prisão, para depois você ser governador do Egito. E aí José vai falar para os irmãos dele: não, vocês me venderam, mas era a ordem do Senhor. Foi tudo orquestrado por Deus. José entendeu o processo. José entendeu o que ele estava passando, e José entendeu desde o início que o Senhor estava com ele. José entendeu que o Senhor não abandonou ele. José entendeu que mesmo em meio à dificuldade, Deus estava trabalhando nele. E aí José toma essa posição de destaque, e aí José faz o impensável, perdoa os seus irmãos. Os irmãos nem o conheceram. Talvez na posição de governador, José poderia ter mandado matar todos eles. Mas não, José perdoa. Irmãos, se bota no lugar de José aí, será que tu perdoava? Às vezes a gente não perdoa o irmão que não deu a paz do Senhor. O irmão não deu a paz do Senhor para mim. Não vou falar com ele não. É isso. José perdoou os irmãos que o venderam. Sempre que eu penso assim, não vou perdoar o fulano, eu penso, rapaz, tem tanta gente na Bíblia que passou por coisa pior. Eu mesmo peço perdão para Deus todo dia, sou perdoado, irmãos. Quem sou eu para não perdoar? Todo dia eu peco, irmão. Todo santo dia eu tenho que ajoelhar e, oh Deus, perdão, oh Deus, perdão. Aí vem o irmão e me pede perdão, eu vou dizer não. Tem um Deus, tem um Jesus que morreu na cruz por mim, Ele me perdoa todo santo dia, irmãos. Quem sou eu para não perdoar alguém que me fez algum mal? Aí a gente pensa, não, mas nossa, o irmão me feriu muito, me atacou muito. Sério? Vai ler os 4 evangelhos, irmão, e ver o que Jesus sofreu. Aí tu vê o que é sofrimento. Aí você mensura o seu com o de Jesus. Aí você vê se é bom perdoar ou não, né? O pastor Eliseu tem usado um termo muito bom, que é amar o que Jesus ama, amar o que Deus ama, que foi uma pregação que ele recebeu de uma jovem na rua que estava evangelizando. E muitas vezes, irmãos, é muito bom a gente ter um pregador de fora, ouvir os de fora, mas é bom também, irmãos, a gente escutar o que os nossos pastores, o que os nossos líderes querem ensinar. É até meio clichê eu falando isso sendo líder, né? Mas é muito bom, irmãos, quando a gente escuta e a gente toma isso para a nossa vida. E desde aquele dia, irmãos, eu tenho procurado isso, aprender a amar o que Deus ama, aprender a amar e estar nessa casa, aprender a amar a cada um dos irmãos. Recentemente eu tive uma conversa com uma jovem, eu falei, o dia que você achar que você não é amada, lembra que tem 2 pessoas que te amam, Jesus e eu. Irmão, tua vida de graça. E eu digo isso com convicção, irmãos, para qualquer um de vocês que está sentado aqui nessa igreja. O dia que você achar que ninguém te ama, pode ter certeza que tem 2 pessoas que te amam, Jesus e eu. Pô, irmão, mas não é nem conversa, mas eu te amo, irmão. O céu é bom demais para tu não estar lá comigo. É espaçoso demais para você não estar lá comigo. Eu sempre penso dessa forma, irmãos. Gente, o céu é muito grande, cabe todo mundo. Vamos pregar para esse povo. As pessoas estão precisando ouvir mais de Jesus, mas não só ouvir, mas verem atitudes nossas. Uma frase que eu sempre falo, que eu acho sensacional, que fala que nós devemos pregar a todo tempo, e se necessário, nós usarmos palavras. Nós devemos pregar no nosso trabalho, nós devemos pregar na nossa escola, na nossa faculdade, aonde quer que nós estejamos. E nem sempre nós precisamos de um palanque, nem sempre nós precisamos de um local de fala. Às vezes nós só precisamos de uma postura. Como José, quando a mulher de Potifar falou, deita-te comigo. Eu imagino que a mulher de Potifar tinha uma posição de destaque, irmãos. Provavelmente, assim como a Bíblia fala que José era formoso aos olhos, acredito também que aquela mulher era formosa aos olhos. Talvez José possa ter olhado e se sentido tentado, mas José nunca colocou em xeque a sua posição e o seu relacionamento que ele tinha com Deus. Isso estava à frente de qualquer coisa. E que nós possamos ser assim, que o nosso relacionamento com Deus esteja à frente de qualquer coisa. A
A gente fala muito que ama Deus acima de todas as coisas, mas muitas vezes a gente não prova para Deus que a gente ama Ele acima de todas as coisas. E Deus não quer muita prova. Deus não quer que você ore 10 horas por dia, cante 20 louvor por dia, que você esteja em todos os cultos fielmente. Não. Tem os seus momentos de secreto com Deus. Irmãos, eu já li a Bíblia toda, irmão. É difícil. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente não está afim. Tem dia que por mais que a gente tenta, a gente não consegue. Eu falo, não, hoje não dou conta não. Mas muitas vezes, irmãos, não é o que a gente quer. Não precisa me responder, mas quantos de vocês já não vieram para algum culto, qualquer culto na vida de vocês, sem querer vir? Você está em casa e fala, nossa, hoje eu podia ter ficado em casa. Estava afim de não. E às vezes não acontece nada de extraordinário no culto, irmãos. Você vem, canta os louvores, escuta a palavra, volta para sua casa e foi mais um dia comum. Mas, irmãos, Deus se alegra tanto quando você o busca. É tão bom quando a gente é lembrado e visto por algum irmão, quando alguém manda aquela mensagem, ei, irmão, tá tudo bem? Estou orando por você. E Deus se alegra tanto quando a gente busca um relacionamento com Ele, quando busca estar com Ele. E não perca isso, irmãos, na sua vida. Não troque Deus pela mulher de Potifar, não troque Deus por um prato de lentilha, não troque Deus por nada. A Bíblia vai citar tantos homens que trocaram a Deus por outras coisas. Sansão trocou a presença por uma mulher. Por aí vai, a gente tem infinitos exemplos. Mas que a gente possa ser como José. Sempre que o nosso relacionamento com Deus for posto à prova, nós sermos fiéis. E sabemos aceitar a forja. O tema de hoje é forjados no secreto. Irmãos, aprenda a aceitar a forja. Senão você vai ficar uns 40, 50, 60 anos lá. E às vezes, irmãos, é doído dizer, mas pode ser igual ao povo do deserto. Você vai ficar lá vagando pelo deserto e a outra geração que vai entrar na terra prometida. Tudo isso só porque a gente não soube aceitar que Deus estava forjando a gente. Aceita o processo, irmãos. Saiba que Deus quer trabalhar. O trabalhar de Deus nem sempre é estar aqui em cima, nem sempre é estar tocando, nem sempre é estar pregando, nem sempre é estar ministrando. Tem tanta gente lá fora que precisa ouvir de Deus. Tem tanta gente lá no seu trabalho que olha para você e queria ter uma postura como a sua. Coloque-se na posição de servo do Senhor. Deus te escolheu e te estabeleceu aqui na terra para que você pudesse fazer a diferença. Espalhe a palavra dele, irmãos. Sempre que você pensar, nossa, meu irmão ali é difícil, mas pregue, irmãos. Eu sempre falo isso, gente, o céu é muito bom para você não estar lá comigo. É muito grande para você não estar lá comigo. Mas a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado à força, irmãos. Muita gente está aí vivendo a bel prazer, irmãos. Eu vejo tanto ali nas minhas corridinhas de Uber, gente que fala que saiu da igreja, que está magoado com pessoas, mas que depois volta, um outro dia, uma outra hora. Tanta gente não tem tempo, irmãos. Tanta gente morre sem ter oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador. Irmão, se isso não doer em você, talvez a gente precisa rever o conceito de evangelho, irmãos. É amar o que Deus ama, é amar pessoas. E pessoas que não estão indo para o céu, irmãos, tem que doer na gente, todo dia. A gente olha as reportagens, as guerras aumentando, gente morrendo. Eu só penso em uma coisa, gente, será que essas pessoas tinham Jesus? Será que essas pessoas conseguiram ouvir a palavra? Queria muito me fazer ser ouvido lá. Só falar um pouquinho de Jesus, só falar que Jesus morreu na cruz para salvar, que tinha alguém que pensou nele antes dele nascer, que ele levou sobre si todas as dores no madeiro. Esse é o tema central do evangelho, irmãos. Se isso não te convence a servir a Deus, nada vai te convencer. E que nós possamos, irmãos, aprender com Deus, aceitar o processo, aceitar a forja, para que nós possamos ser estabelecidos em locais, em posições que Deus possa nos usar. Muitas vezes Deus está nos preparando para lugares que nós nem imaginamos, mas nós precisamos saber passar pelo processo e aprender o que Deus quer nos ensinar. Se coloca de pé nessa noite.
Quero orar pela sua vida, não vou te chamar para vir aqui à frente. Talvez eu não seja um pregador com palavras tão efusivas, ou tão eloquente, ou então que tenha a voz entonada, que fale, que pule, terra da glória. Mas eu espero que essa palavra tenha entrado na sua mente, no seu coração, que de alguma forma isso te mude. Se você estiver passando por alguma forja, irmãos, lembra dessa palavra. Deus está trabalhando. Às vezes está difícil, está complicado, mas Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Então é o momento da gente parar, ouvir e aprender. E escute, irmãos, as suas lideranças. Muitas vezes Deus vai usá-los para nos ensinar muito. Nesses 2 anos que eu estive aqui, eu pude aprender demais com todos os meus pastores. Pastor Carlos, Pastor Brás, Pastor Eliseu, Pastor Samuel. E eu sempre pego esses exemplos, eu oro a Deus e falo: Deus, me ensina a ser como os meus pastores, a ter um coração como os meus pastores, a amar a casa como eles amam. Falo: Deus, me ensina a amar a igreja como o pastor Brás ama. Falo: gente, como que esse homem está aqui em todo o culto? Não tem um dia que ele está cansado, não tem um dia que ele não está afim, ele está aqui todo o culto. Como é que pode? Eu preciso amar a igreja como esse cara ama. Não é possível. Eu preciso ter essa eloquência que esse cara tem. Me ensina a amar vidas e almas como o pastor Carlos. Gente, o pastor Carlos na viagem missionária, eu olhava assim, ele não tinha medo nenhum, chegava, falava, e eu ficava: gente, eu preciso aprender a ser como o pastor Carlos, eu preciso aprender a ganhar almas fora, como o pastor Carlos faz. Muitas vezes a gente olha o pastor Carlos aqui na igreja, cumprimenta, quietinho, mas quantas almas o pastor Carlos já não ganhou fora daqui? Me ensina a ser como o pastor Samuel que ministra tanto, que prega tanto, tão bonito, tão eloquente. Ver o amor que o pastor Samuel tem pela palavra, pela ministração. Me ensina a ser como o pastor Eliseu, que ama a igreja, que ama os irmãos. É duro quando precisa ser, mas é um pastor muito tranquilo e divertido. Se você só vê o Eliseu como um cara bravo, você precisa conhecer ele melhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi entregue nessa noite. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Espero eu ter entregado tudo que o Senhor tem colocado na minha boca para falar, irmãos. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão passando por uma forja, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito possa se fazer visível à vida dos seus irmãos. Que eles possam entender o processo, entender o que o Senhor quer, Deus. Que o Senhor, Pai, venha consolidar a cada um e a cada plano que o Senhor tem para cada vida dessa igreja, meu Pai. Que todos eles possam passar, que todos eles possam entender o processo, que eles possam crescer no conhecimento da Tua palavra todo dia, meu Pai. Que eles possam estar cada vez mais na Tua presença, que eles possam amar a Tua casa, que eles possam amar pessoas, Senhor. Que eles possam estar em Ti, meu Pai. Que eles sejam loucos e eloquentes pela Tua palavra, Senhor. Que eles sejam loucos e eloquentes pela Tua presença, meu Pai. Que nunca falte a vontade e a sede dessas pessoas de Te buscar, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, meu Pai. Trabalha mais uma vez na vida deles, Senhor. Assim eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade, irmãos. Em nome de Jesus.